Olha, vou trazer-lhe uma história de superação de alguém que renasceu depois dos 40 anos. Aos 47 anos, Pedro Múrias é o exemplo de que o ser humano tem a capacidade de vencer as maiores contrariedades. Dependente de álcool e comprimidos durante mais de 2 décadas, Pedro conseguiu libertar-se e hoje é o homem que sempre quis ser. A história de um vencedor, para ver já a seguir. Aos 47 anos, Pedro Múrias é o exemplo de que o ser humano tem a capacidade de vencer as maiores contrariedades. Dependente de álcool e comprimidos durante mais de 2 décadas, Pedro conseguiu libertar-se e hoje é o homem que sempre quis ser. A história de um vencedor, para ver já a seguir. Pedro diz que sempre teve muitas dificuldades de integração e que isso o levou a procurar conforto junto das drogas, comprimidos e álcool. Viveu mais de 20 anos dependente de várias substâncias. Mas isso já lá vai. Olá, Pedro, muito boa tarde. Boa tarde. Pedro, vamos conhecer aqui um bocadinho da infância e adolescência que eu não sei se caracteriza como feliz. Não no sentido em que sempre que eu olho para trás e me lembro do Pedro, lembro-me de uma criança triste. Não que os meus pais não me tivessem proporcionado, acho que a educação foi perfeitamente normal dentro dos valores da época, mas aquilo que eu me lembro sempre é de uma criança triste, de uma criança sozinha também, mas sozinha por dentro. E não, a resposta é não. Não tem memória de uma infância feliz, nem um início de adolescência feliz? Não. Era o próprio Pedro que se punha à margem, não é? Era eu próprio que me punha à margem. Não eram as outras crianças que o rejeitavam? Não, apesar que não tinha grandes contactos com outras crianças, mas de qualquer maneira era eu que me punha à margem. Eu olhando para trás, aquilo que eu me lembro é de uma pessoa que desde muito cedo aprendeu técnicas de sobrevivência. É um bocado esquisito como é que uma pessoa de 7, 8, 9 anos adquire técnicas de sobrevivência, não é? Mas como? Dê-me assim um exemplo para eu perceber que técnica de sobrevivência é que se aprende nessa idade. Por exemplo, de passar despercebido, de estar calado, de estar... ou de fazer a vontade às outras pessoas, porque assim provavelmente poderia cair alguma migalha de alguma coisa. Mas isso tudo era uma coisa muito interior, não era nada verbalizado. Aliás, acho que sempre se falou pouco sobre isso. Era um garoto assustado? Era um garoto assustado, embora não houvesse nada concreto que dissesse, que soubesse identificar, sim, não é? Eu sim. tinha medo disto ou daquilo, não. Sim. Não era uma criança que vivesse confortável com a vida? Não. Bem. Desde que me lembro que não. O Pedro nasceu em Angola, viveu lá uns bons anos, aliás, como muitos outros portugueses, não é? Veio para Portugal na altura do 25 de Abril. Nessa altura, quando chegou a Portugal, tinha quantos anos? Tinha 11 anos. Ia fazer 11 anos, no mês a seguir. Portanto, estávamos aí no início da adolescência. Sim, logo a seguir ao 25 de Abril. Como é que foi essa adaptação? Sei lá, aquilo que eu costumo dizer é que em Angola eu punha uns calções e ia para a rua brincar. Descalço, se fosse preciso? Pois, não, mas já na altura eu lembro-me que refugiava-me imenso no meu mundo de fantasia. Eu lembro de... morava em frente ao mar. Eu lembro perfeitamente de percorrer em cima da minha bicicleta e a fantasiar que era, sei lá, que era o herói. Portanto, eu já me refugiava muito no mundo muito próprio. Quando cheguei a Portugal, eu senti uma diferença brutal. E acho que aumentou tudo, porque o mundo de fantasia, lembro-me, eu costumo dizer que a minha primeira droga, entre aspas, a minha primeira fuga foi a leitura e foi a fantasia. Porque refugiava-se aí e assim escusava de ver o que se passava cá fora. Foi em Portugal que o Pedro se iniciou nas dependências, para além da questão da leitura, obviamente, que é uma dependência positiva, mas outro tipo de dependências foi em Portugal? Foi em Portugal. Foi aí por volta dos 15, 16 anos. E começou por o quê? Comecei pelo OX, comecei
depois comecei a comprar comprimidos e para mim é visível que eu tenho um problema de comprimidos e de medicação porque eu comecei por comprá-los no meio da rua, não era nada. Os comprimidos do quê? Que tipo de comprimidos? A benzodiazepinas, principalmente. Traduza isso para miúdos, quem lá está em casa não sabe o que é. Ó Pedro, o que é? Diga lá. Calmantes que tomados em quantidade dava um efeito um bocado contrário. Ficava aceleradíssimo? Não. Então? Ficava... Não sei explicar bem como é que eu ficava, mas ficava outra pessoa. Transformei, eu acho que eu... Acho não, o meu grande problema foi eu nunca ter gostado. Não me sentia bem na minha pele, nunca me sentia bem na minha pele. E isso às vezes as pessoas viam-me alterado e diziam-me, pá, mas tu és muito mais simpático e muito melhor quando não tomas absolutamente nada. Só que eu não sentia isso por dentro. Sempre foi uma questão muito interior e não sentia isso por dentro. Quando o Pedro começou a tomar estes comprimidos, tinha o quê? 15, 16 anos? Sim, à volta E ainda disso. estudava nessa altura? Sim. Sim. Ou ia à escola? Fingia que estudava. Pronto, é isso. Ou seja, não estudava. Fingia que estudava. Fingia que estudava. Não. E conseguia estar dentro de uma sala de aulas e comportar-se minimamente, enfim, alterado que estava com as substâncias que tomava, ou nem por isso? Conseguia. Mas eu nessa altura eu desisti. Eu tenho, aliás, uma das fotografias retrata bem essa fase. Eu tenho a consciência que a determinada altura eu desisti. Eu, na altura lembro que tinha uma namorada, em que inclusive ela era mais velha do que eu e falava-se em casamento e não sei o quê. E eu não é que não gostasse dela ou que não gostasse da minha família, não era nada disso, era... Não estava bem, ponto. Não estava bem. Ponto, e andava à procura de qualquer coisa que o fizesse sentir bem. Andava. Os seus pais aperceberam-se, Pedro, que o filho... enfim, que havia momentos em que o filho estava diferente e se calhar este estar diferente estava associado a qualquer coisa que ele tomava. Eles apercebiam-se ou não? Aperceberam. Porque às vezes é possível esconder, outras vezes não. Não, aperceberam-se desde muito cedo. E tentaram tudo e mais alguma coisa para que eu parasse, desde geográficas até inclusive logo o primeiro tratamento com 20 anos. Portanto, eles tentaram tudo e mais alguma coisa. Mas pais deram uma educação que melhor souberam dar e foram pessoas excepcionais nesse sentido. E atentas, não é? Sim, atentas e à procura de soluções para o filho, sim. sem desistir. Sim, constantemente. Bem, na casa dos 20 anos, Pedro, a dependência já era não só comprimidos, mas também álcool, que começou o quê? Aos 20 anos ou mais cedo? Eu com 20 anos fui preso. Eu tive 2 anos preso, quase 3 anos, de 20 aos 23. Porquê? Por roubo? Sim. Sobre o efeito de... Estou a justificar, por roubo. E estive preso dos 20 aos 23 anos e depois, quando saí aos 23 anos, é que resolvi ter uma ideia brilhante, que foi... Os meus amigos, entre aspas, tinham-se habituado a outro tipo de drogas mais duras e a minha ideia brilhante é: eu vou beber uns copos, vou começar a trabalhar, ainda por cima é uma coisa legal. E essa ideia brilhante, no meu caso, levou-me a outro tipo de prisão, que durou para aí mais uns 10, 15 anos. Já vai dizer qual era essa prisão que levou mais 10, 15 anos. Agora vou lembrar aos nossos espectadores que faltam 8 minutos, creio eu, que é daqui que estou a ver, 8 minutos para fechar o nosso passatempo, apenas 8 minutos. Vá marcando o 760, 100, 760, porque daqui a pouco vou falar consigo. Temos então 1000 euros garantidos e temos também o valor de uma estrela para si. Uma delas está com 19.300 euros. Muito dinheiro que estou à espera de lhe oferecer. Portanto, enquanto o relógio estiver aí com a indicação do tempo, pode sempre ir marcando o número de telefone, nem preciso dizer nada. É só avançar para o 760, 100, 760. Pedro. O Pedro diz com ironia, pois eu tive esta ideia brilhante, não é? Juntei aqui o álcool com os comprimidos e com a decisão de trabalhar. Este cocktail explosivo deu no quê? Deu em mais isolamento, deu em mais, acho que uma prisão física e muito rapidamente eu fiquei fisicamente dependente, tanto do álcool como dos comprimidos. Ia fazendo aquelas misturas, tomava de manhã, os comprimidos, ia trabalhar ao fim da noite. Mas sempre foi tudo muito aditivo, muito acelerado. Ao que sei, o Pedro trabalhou realmente a primeira vez, tinha 30 anos.
Realmente, assim, de uma forma mais, vamos dizer... Sim, pode ser que sim. De uma forma mais consistente, sem tantas ausências, aos 30 anos. Sim. Até lá, foi passando pela vida. Não estou a exagerar, pois não, Pedro? Não, e não foi só aos 30, até aos 30 e muitos foi passando pela vida. Foi passando pela vida. Foi. O que é que se passou... Foi tentando sobreviver, acho eu. Sim, talvez seja mais isso até, tentando sobreviver. O que é que se passou na vida do Pedro para, num determinado momento, o Pedro começar o caminho inverso? Porque hoje temos um livro, que lhe dou os parabéns, porque ainda por cima escreve muito bem, Obrigado. que se chama Está Tudo Bem, História Triste com um Final Feliz. Eu acho o título maravilhoso. Como é que começou o caminho inverso? O que é que se passou consigo? No meu caso, foi chegar a um ponto em que provavelmente era a morte ou era a recuperação. Teve essa consciência, estava num limite. Sim. Eu cheguei a um limite físico, no meu caso, em que eu não conseguia... mal conseguia falar e mal conseguia andar. Tal maneira a dependência física era a dependência física. E então pedi ajuda. Disse que o alcoólico nega sempre. Uma das características desta doença é a negação. Uma pessoa nega até não poder mais. E no meu caso foi exatamente assim. Eu neguei. Sempre achei que poderia ter um problema, deveria ter alguma falhinha, algum problema psicológico e sempre me recusei a aceitar que o problema era o álcool, era o primeiro copo e que a partir também não tinha essa informação, sabe? Claro. Atenção que eu não tinha essa informação. Mesmo essas tentativas que eu fiz de deixar? As tentativas que eu fiz de ir trabalhar e as misturas e não sei o quê, isso eram tudo tentativas desesperadas para encontrar algum rumo na vida. Claro. E depois, a determinada altura, cheguei a um estado em que... Não dava mais? Eu pedi ajuda e fui internado. Fui fazer o meu primeiro internamento. Bem, mas muitas vezes as pessoas que chegam a esse estado que o Pedro está a dizer já não têm força anímica para fazer o caminho ao contrário. Ou seja, têm plena consciência que estão no limite, estão no momento de tomar uma decisão, mas essa decisão é tão dolorosa que preferem deixar afundar o resto, porque na verdade já falta muito pouco, não é? E aqui o Pedro tomou, se calhar, a decisão mais corajosa da sua vida, que foi, sabendo que agora sim ia ter muito trabalho a fazer o caminho inverso, mas agora eu estou decidido. E assim foi. Deixar o álcool, deixar os comprimidos, qual é que foi mais trabalhoso a nível interior para si? Porque é disso que falamos, é de uma mudança cá dentro, e não só física também, obviamente, não é? Acho que mais do que largar o álcool aos comprimidos é depois todo o trabalho que é preciso, entre aspas, ou que eu quis fazer a seguir, porque a dependência física, no meu caso, dura uma semana, 15 dias e as coisas voltam mais ou menos ao normal. Claro. Mas depois há toda uma reconstrução. Foram muitos anos de álcool, foi muitos anos de comprimidos e foi principalmente muitos anos de um tipo de pensamento destrutivo. E mudar esse pensamento, no meu caso, não foi de um dia para o outro. E requer, no meu caso, eu lembro quando saí de tratamento... Eu acho que ninguém muda de um dia para o outro o pensamento. Eu não consigo. Mas acho que ninguém, não é só o Pedro, quer dizer... Acho que é preciso muita paciência comigo, foi preciso persistência e continua a ser, porque esse é um trabalho diário, de paciência, de persistência e à medida que depois uma pessoa vai ficando sem consumir, que eu ia ficando sem consumir, ia ganhando coisas, ia ganhando respeito das pessoas, comecei a ver que era capaz de conseguir fazer as coisas sem consumir absolutamente nada, que era capaz de trabalhar, de relacionar-me outra vez. A partir daí eu fui ganhando força e cada vez mais força. Mas numa primeira fase foi muito complicado porque fica um vazio. Por incrível que pareça, acho não, uma pessoa habitua-se ao sofrimento. Era de tal maneira conhecido aquilo, foi de tal maneira conhecido durante anos e anos, que automaticamente o primeiro pensamento durante uma série de tempo, mesmo sem consumir, foi... Consumir. Foi. Bem, antes do Pedro... Ou fugir. Antes do Pedro explicar como é que foi a construção desta recuperação, porque falamos da construção de uma recuperação, tenho 2 minutos, mesmo reta final, para o nosso passatempo. 760, 100, 700...